Nós vamos fazer aqui uns comparativos. Esse estudo foi feito agora em 2017. Nós vamos pensar em carta de crédito, financiamento e poupança, porque sempre surge uma pergunta. Quando você pensa assim, para eu comprar uma bicicleta, comprar um celular, tudo bem, eu até consigo, mas como é que eu vou fazer para comprar um imóvel? A pessoa já vai no top, né? Porque o Silvio Santos ensinou a gente, brasileiro, que a gente casa quer casa, né? Então a gente vai nisso e Deus também providencia tudo que nós precisamos, né? E a gente vive nessa agonia de ter casa, de ter que morar no apartamento, e muitos escritores hoje sobre finanças, um deles, Gustavo Cerbasi, fala que é necessário você investir em muitas coisas e depois pensar na sua casa, que às vezes é melhor você investir na sua profissão, que vai dar ganho, do que você se enterrar numa dívida de 30 anos. É uma lógica, mas às vezes é uma coisa muito profunda para alguns ainda. Bem, vamos lá. Onde investir? Isso aqui é depois que você começar a ter dinheiro, porque a primeira coisa que você tem que fazer é pagar suas dívidas. Certo? Porque uma vez uma pessoa me procurou e falou assim, eu tenho 5 mil reais na poupança. Eu falei, você deve quanto? Eu devo cartão de crédito. Você está ganhando 0,68 na poupança e está pagando 400 e pouco por ano no cartão de crédito. Quer dizer, você está fazendo uma coisa, você não tem nada. Entenderam isso? Então a primeira coisa é pagar a dívida. Depois de pagar a dívida, que é o fato de todos aqueles que forem tratados pelo Senhor vão chegar a esse ponto, porque quando você começa a não pagar juros, esses juros que significam muito, vai começar a sobrar dinheiro. Aí você precisa aprender como que você vai investir o seu dinheiro, né? Bem, aqui, carta de crédito ou poupança. Possibilidade 1 é fazer uma dívida. Bem, comprar um bem no valor de carta de crédito. Isso aqui, todo mundo sabe que é carta de crédito, é o consórcio e tal. Você vai comprar uma carta de crédito, um bem no valor de 30 mil reais. Vai assumir uma dívida de 60 meses, 5 anos, vai pagar 615. Isso daqui depois o Marco vai passar para vocês, você pode pegar esses slides e ler melhor, nós vamos ter que correr um pouquinho. Bem, 30 mil reais, 60 prestações, 5 anos, você vai pagar 615 reais. Tá, legal, né? Algumas pessoas perguntam, é melhor financiamento do que carta de crédito? Não, os dois são ruins. Mas o menos ruim um pouco é a carta de crédito, é o consórcio, tá? O que vem embutido que não se explica? É a famosa pegadinha. Você vai pagar taxa administrativa de 16%, fundo de reserva de 2%, seguro de 0,80 e tal, total a mais 18%, que são mais 5.649. Então, os 30 mil que você vai pagar, na verdade você vai pagar 36 e quase 37 mil. Já aumentou a conta um pouco, certo? Isso contando que você é organizado e vai conseguir pagar, né? Contando que você sentou, calculou e viu que consegue pagar 600 e poucos reais por mês, tá? Tá bem. Você já começa aqui, ninguém te explica. Essa semana me ligou uma pessoa da internet e disse assim, o que o senhor acha do senhor ter 120 megas e pagar o mesmo preço? Eu falei, moça, mas eu tenho 60 e nunca vem 60 megas, quando você põe lá no medidor da internet. Ele falou assim, não, é que a Anatel disse o seguinte, que eu tenho, a concessionária, ela é obrigada a mandar 80% só do que você contrata, certo? Então 60 megas é só 80%, tá bem. Aí, eu fiz o negócio porque não aumentava o valor, eu fiz os 120 megas. Quando eu vi, estava vindo 64 megas. Liguei para a concessionária e falei assim, olha,
eu fiz um trato aí, foi um contrato de 120 e está vindo 64. Falei, não, mas a Anatel fala que nós temos que entregar 40% só. Tá? É assim que acontecem as coisas. Não se explica. Outra coisa também, quando vai explicar para nós que não entendemos o que são juros, a gente não entende nada mesmo. Só que tudo vem, porque se ele for falar tudo, você não faz. Ou às vezes faz, né? Que a vontade é tanto, porque imagina o vulcão lá dentro querendo consumir. Bem, a possibilidade 2, você esperar e poupar. Oh, que maravilha, né? Vai esperar comprar aquela moto de 30 mil, esperar e poupar. Vamos poupar R$300 por mês. Juros de 68, 0,68, abril de 2017, está mais ou menos a mesma coisa. Resultado, em 5 anos você vai ter 22 mil. Você vai poupar 300. Lá você estava poupando, você estava pagando quanto? 600. Aqui 300 você vai ter 22. Certo? E com a possibilidade de você mudar de ideia também. Só que você está fazendo um lastro. Ah, a poupança não dá nada. Sim, mas quando você tiver uns 10 mil reais, você pode investir em outras coisas, que dá mais do que a poupança. Que o banco vai querer que você fique na poupança mesmo. Mas dos males o menor. Tá bem. O primeiro você pagava juros, agora você recebe juros. Uma lógica é isso. Um dos caras mais ricos dessa cidade, o filho dele, um dia ouvindo sobre finanças, falou assim, olha, meu pai desde pequeno falou assim, juros você ganha, você não paga. Então aqui você está ganhando juros, mesmo que seja pouco, mas não está pagando aquele absurdo. Então você precisa fazer a conta. Bem, possibilidade 2.2. Poupar 500, não, são mais 300. Juros de 68, a mesma coisa, resultado de 5 anos. 36 mil. Lá era 615, aqui é 500. E outra coisa, quando você tiver... Quem já tirou o bem consorciado? Aí você vai tirar e falou assim, mas agora tem o transporte, agora tem o... Mas o senhor quer cor sólida, ou o senhor quer... E o senhor quer... Aí você vai vendo que vem os penduricalhos, né? Aí você fala, bom, já está, né? Até o povo fala um ditado bem feio, né? Mas já que já está assim, então vai assim mesmo, né? Aí você paga mais um pouco. Mas você não tem, porque a cor sólida é branco e vermelho, preto, uma coisa assim. Mas você quer um prata, né? Para ser igual ao seu primo, né? Aí você já paga mais um pouco. É assim. É o sistema. O sistema é baseado no quê? Na verdade do capeta, que é a mentira. É isso que funciona. Que Deus abençoe os vendedores de consórcio aqui, porque Deus tem muita misericórdia também, irmão, mas se você mente, você está usando instrumento do capeta mesmo, né? Você acha que o político não justifica ele matar? Porque política, a maior definição para mim política é criminoso, é assassino. Você acha que ele não justifica matar crianças e pessoas? Ele justifica, fala assim, afinal, mas o outro roubou mais que eu, afinal eu trabalho, eles trabalham muito, né? Tem uns até que trabalham bastante, né? Para seu próprio interesse. Possibilidade 2, 3 do mesmo assunto. Poupar 615, chegamos nos 615. Ao mesmo juros, tal. Resultado, 45 mil. Mas os inteligentes já pensaram uma coisa para jogar, porque lembre disso. Quando nós lançamos a palavra, o capeta lança a mentira dele, que isso não vai dar certo, isso, né? Onde se viu, eu vou ficar, irmão, ficar 50 anos guardando dinheiro, você está maluco? A moto que custava 30 vai custar 100, tá bom então. Então, siga o sistema, né? É assim, é a lógica, né? Nós estamos cheios de lógicas, mas o Filho de Deus vive pela fé, o justo viverá da lógica do mundo, não. Bíblia não está escrito isso. O justo viverá da fé. Fé é a certeza das coisas que existem. Isso aqui não é fé. Fé é a certeza das coisas que não existem. E o que não existe em nós é equilíbrio financeiro. Estamos precisando que o Senhor nos dê fé para crer que o Senhor vai fazer isso na nossa vida. Bem, 45 mil reais. Né? Uma vez um professor, que eu gosto muito dos livros dele, disse assim, o aluno falou assim, professor,
eu estou fazendo um cálculo aqui de longo prazo para ter um capital. Aí ele falou assim, me diga uma coisa, aluno, longo prazo para você é quanto? Ele falou assim, uns 3 anos. Eu falei, como longo prazo é 3 anos? O que o Senhor quer fazer conosco é uma coisa de longo prazo. Às vezes vai demorar. Uma coisa para animar você que está querendo ser tratado em finanças. O processo normal é de 3 a 8 anos para uma pessoa ser liberta de ser escravo. 3 a 8 anos. É muito tempo, mas tem gente que está escrava há 40, 45 anos, 50 anos do sistema. Eutico foi um camarada que a mulher dele me procurou dizendo que ele não dormia à noite. Ele morava numa casa de 1.700.000, num grande condomínio da cidade. Não era o Alphavilla, nem o Alfavela, era o Alphaville, a casa dele. E ela disse assim, ele fica com a Bíblia andando durante a noite e falando misericórdia Senhor, aí tem solução, né? Ele falou, ele vai ter um ataque do coração. Vocês pensam que eu estou exagerando a história? Não, mulher contando, porque a mulher conta mesmo, quando quer falar mal do marido, ela conta tudo mesmo, né? Por isso que é bom conversar com os dois juntos, né? Aí, como que eu vou chegar naquele camarada? Só que um dia ele foi na nossa casa, num encontro que nós fizemos lá de estudo bíblico, e no portão ele começou a falar assim, olha, eu queria uma vez falar com você, porque eu estou com uns problemas aí. Aí chegou um irmão, quando chegou o irmão ele falou assim, então, né, foi aquele jogo lá, foi tanto, né, eu já entendi que ele não queria que ninguém soubesse, porque a gente tem medo de falar que a gente não consegue cuidar das nossas finanças. Aí aquela irmã me procurou e falou isso, falei assim, como que eu vou chegar nele? Aí o Senhor me lembrou, falou, lembra na porta da sua casa que ele falou, aí eu cheguei nele, falei assim, aquele dia você começou um assunto, o que que era? Falou, você vai lá em casa? Eu fui lá na casa dele, sentamos lá numa baita de uma mesa, sabe, linda, uma casa linda, e uma piscina. Ele falou assim, eu nunca entrei nessa piscina, eu tenho desgosto de morar aqui, tá? Eu não tenho prazer de morar aqui, porque olha o que aconteceu comigo, isso, aquilo, eu estou perdendo tudo, eu pus essa casa para vender, e na hora tem umas coisas que o Senhor fala conosco, né, eu tive a convicção que ele não precisava vender aquela casa, mas não podia falar nada com ele, esperar do Senhor, porque profecia a gente espera acontecer, depois de falar, é de Deus, né, melhor coisa, porque profetada tem um monte aí, né, tudo falso. Aí começamos a tratar com ele, fazendo conta, irmãos, eu falo para ele quando eu encontro, ele mora em outra cidade, quando eu encontro ele, falei assim, você foi tremendamente abençoado, em 3 anos aquele camarada saiu das dívidas, não vendeu a casa dele, alugou a casa dele aqui por uma grana, foi morar em outra cidade, ele trabalha num banco, e uma série de coisas que aconteceram lá com ele, e ele me ligou no final de ano e falou assim, irmão, eu ganhei uma promoção no banco aqui, eu vou pagar tudo que resta, vou pagar minha irmã, e vou pagar, 3 anos ele foi liberto, porque é o Deus da graça, sabe? Hoje ele está feliz lá, eu falei para ele, agora você precisa pregar, né, sobre isso, irmão, o que Deus fez com você. Bom, agora, vamos lá, olha aqui, as duas coisas para você ver, o que é que acontece com a carta de crédito? Você está contemplado? Você foi contemplado, você pode vender a carta de crédito por 10% a mais, né, olha lá, você tem lá, pagou 30 meses, tem 18 mil, você vai vender, você vende por 20, porque você já tem o carro. Olha que coisa boa, né? Coisa boa que você fez, né? Tá. Aí, só que aconteceu o seguinte, você não conseguiu pagar. Sabe o que acontece? Você perde 45% de vender o consórcio. Isso, o consultor do consórcio que falou comigo, não criei esses números aqui não. Olha a diferença. Você não foi contemplado, não conseguiu pagar, você vai vender. Você perde 45%, sai perdendo. O outro lado, 300, a comparação com R$300, tá? 30 meses você tem isso. Outra comparação, perda de 12, tá? Um outro tipo, vocês viram a comparação, vai ter que pegar depois, você não tem tempo de voltar. Outra coisa, financiamento ou poupança?
né? Lembrando que a poupança, o juro é pequenininho. Como eu disse, você conversando com o pastor Marcos Salles, ele tem bastante conhecimento, pode lhe indicar algumas coisas. Para você que tem aí um valor, já tem um valor um pouquinho maior, dá para fazer outros negócios. Não tão arriscado, né? Conservadores. Financiamento, você vai comprar fazer um financiamento. Fazer uma dívida. Valor do imóvel, 140 mil. Isso aqui foi pego, esse MCMV, é Minha Casa Minha Vida, né? Ou Minha Casa Minha Dívida, não sei. Valor é bom. Tudo que vem de cima é bom, né? Tudo que vem do céu é bom. O que vem de cima dos governantes, tristemente, é uma desgraça. É triste. Um consultor passou isso para nós e outros dados foi de uma pessoa que entrou no Minha Casa Minha Vida. Um apartamento de 45 metros, não está escrito aí, vamos ter que pôr. Você tem que dar uma entrada de 20%, 19%. Então, 140 você tem que dar 20%. Desconto, 122, tá bom? Então, o 140 fica 112, você pagar os 80%, certo? Lá, continua a mesma coisa, parcela de 1.037, 30 anos, 360 meses. Então, em 30 anos, você vai pagar uma parcela de R$1.003, tá? R$1.103. Mas aí é o seguinte, como é que eles entregam? Eu não sei se algum conhece esse sistema aqui. Como é que eles entregam o imóvel? Sem piso, sem box, sem iluminação. Um cálculo mais ou menos que essa pessoa que me passou, ela teve que fazer, assim, gastando pouco, ela teve que arrumar R$5.000 para pôr essas coisas, porque como é que vai fazer? Você vai entrar numa casa sem piso, sem box, sem iluminação, tá? Mas se não tiver dinheiro, entra só com a iluminação, vai gastar bem menos. Mas digamos que seja 5.000. Então, no ato da compra, você tem que dar os 19 mais os 5, você tem 24. Você não tem entrada, o que você tem que fazer? Tomar emprestado para dar entrada. Então, você vai ter, piorar demais também o negócio, né? Não seja tão maldoso assim, né? Você vai ter o 1.103 e mais os juros dos 24.000. Você vai ficar com 2. Quanto que vai ter que ser o salário? Nós vamos ver no final. Tá, então você já tem essa despesa aí. 24.000 para entrar num apartamento de 45 metros, bem localizado aqui do lado da igreja. Certamente que não, né? No ato da compra, aí você vai começar a correr condomínio, R$280. Então você vai ter, só piora, né, gente? É terrível. Tem uns médicos que dá cada diagnóstico e parece que você vai morrer mesmo, está pé na cova já. 280 mais 1.103, 1.300 e mais o financiamento dos 24. Se você tem o dinheiro, tudo bem. Não tem, é só 1.383. Tá. Aí vem a famosa pegadinha, aquilo que ninguém conta pra gente. Taxa administrativa 23%, fundo de reserva, tal, seguro, tal, 28.000. Valor total 168. Tá? 140, 168, 170.000. Para você pagar em 30 anos, que passa logo também, né? Eu, outro dia mesmo, era criança, né? E olha o que aconteceu na carcaça, né? Nesse tempo todo, né? Misericórdia. Tá. Possibilidade 2, esperar e poupar. Tá de brincadeira, 30 anos poupando, irmão. É muita coisa, né? Tem que ter muita fé, né? Jó passa longe dessa fé. Poupar R$750. Quanto que era lá? Tá, mas vamos começar com 750 para, assim, a faca entrar mais devagar, mais suavemente, não sentir tanta dor da punhalada. Resultado em 10 anos, 138.000. Juro de poupança. Dez anos, 138.000. Aí, o grande mestre das finanças, Marcos Salles, já colocou uma planilha aqui para você ver como é que você faz. Porque na hora que foi feito um incapaz aí para trás, fez e deu uma distância de 0,00002 centavos, então aí ele fez essa poupança, olha que ficou bonitinho aí, fez essa planilha aí, então mês a mês, para você chegar naquele... Então, irmãos, 10 anos, 138.000, tá? Salário bruto, R$4.000. Prestação de imóvel, 1.103, sem a outra, né?
Condomínio 280, saldo 2.602, imóvel será pago em 30 anos. R$ 2.616 para você fazer as outras coisas, ir naqueles casamentos e tudo. Poupança, R$ 4.000, 750, aluguel de 600, aqui você está pagando aluguel. Pagar aluguel é jogar dinheiro fora? Mauro Ralph te responde, depende. Se você não está poupando nada, é jogar dinheiro fora, mas você está poupando para ter seu imóvel, se é isso que você quer, se é isso que você crê que o senhor quer, aí você está fazendo, pode estar fazendo um bom negócio. Saldo 2.617, imóvel será pago em 10 anos. Afinal, 30 anos e 10 anos é pouca diferença, né? É 3 vezes mais. Esse é o sistema que nós estamos vendo. Esse é o sistema que quer nos levar a achar que eu estou fazendo um bom negócio. Agora, certamente eu estou vendo um olhar aí no meio dizendo assim, só que é o seguinte, enquanto eu estou guardando nesses 10 anos, o imóvel que valia 140, hoje está valendo 200 mil. Não tem lógica isso? Que o vendedor vai falar isto. Porque quando o vendedor de consórcio, depois de insistir, ligar para mim, eu falei, querido, eu não compro consórcio. Por que você não compra? Porque a palavra de Deus, aí falei para ele da palavra de Deus, ele falou assim, só que tem uma coisa, enquanto você está guardando, o camarada já saiu com a moto andando, você não vai andar com essa moto até chegar a 5 anos. Eu falei assim, esse é o grande trunfo de vocês, mexer na emoção da pessoa, mexer no desejo que ela tem de ter uma coisa nova e dizer que é de Deus. Uma vez fui procurado por um camarada, eu esqueci o nome dele agora, Pármenas, lembrei, é Pármenas. O Pármenas me procurou e ele disse assim, eu tinha um Escort bonito e eu fui na igreja, e lá a igreja falou para mim, dá 10 que Deus te dá 20. Eu fui lá, vendi o meu carro bonitinho e dei o tempo. Aí, imediatamente, o que me sobrou, um vizinho estava vendendo um Gol novinho de consórcio que ele não tinha conseguido pagar, e eu fui lá, comprei, e fui lá na frente e dei testemunho. Olha como Deus é o Deus da misericórdia, eu tinha o Escort velho, e agora estou com um carro novo aí, e o Senhor, glória a Deus, e aí foi aquele glória a Deus, aleluia, fugiu da igreja, nunca mais foi naquela igreja. Outro dia eu fui pregar numa igreja e encontrei ele lá, até perguntei para o irmãozinho, ele falou assim, o fulano Pármenas está lá? Não está mais lá, quer dizer, Deus tem a misericórdia do Pármenas, está procurando igreja até hoje. É o seu caso, irmãos? Está procurando igreja? Você não vai encontrar aqui, já falei, desculpa aí. Pármenas, ele não conseguiu pagar a prestação e ele perdeu o carro dele, só que ele não foi lá testemunhar que Deus é bom, e Deus está amando esse homem até hoje, ele não encontra lugar. Então eu estava dizendo, né, o que é o desejo do pastor dessa igreja? Que você encontre Cristo, ou que já encontrou Cristo, você conheça mais Cristo, esse é o desejo dele. Agora, se nós procuramos uma igreja que se adapta ao que a gente quer, né? Aquele irmão falou assim, não entra naquela igreja porque aquela igreja tem um monte. Então, irmão, não entra lá que você é muito bom para aquela igreja. Você tem que fazer uma igreja para você, eu sei lá onde você vai. Isso, mas voltando, nosso assunto não é esse, dá licença. Imóvel será pago em 10 anos. Só que uma coisa, com relação àquilo que a pessoa fala, vai subir, vai subir. E se nesse inteirinho Deus muda? E fala para você, aí você tem condição de barganha, que com dinheiro você tem condição de barganha, e quando você não tem, você tem que aceitar o que o mercado fala, não é? Quem está devendo, quando o dinheiro começou a acabar naquele banco lá, você acha que eu tinha condição de receber até um cafezinho, porque nem café tinha mais? É o processo, é o sistema, sabe? Que quer manter a gente agrilhoado. Bem, aí, aquela planilhinha dos gastos. Agora pensa bem, você ganha R$4.000, vai sobrar 2.600 para todo aquele monte de despesa. Aí se você pensar numa economia aí que você dê dízimo de 400, fica 3.600 e tal, e aí como é que você faz? Para sobreviver. Eu sei que para alguns aqui, olha lá, 1.103, condomínio 280, água 75 que é pouco, luz, tal, é infindável, a pessoa não consegue pagar. Só que ele é movido às vezes de um texto bíblico. Qual o texto bíblico, irmãos?
Tudo posso naquele que me fortalece. Mas o Senhor vai prover. Aquele meu irmão que um dia falou para mim que Jesus atravessava a parede, que ele ia atravessar a parede, ele até tentou atravessar umas paredes, viu? É maluco, né? E ele comprou uma moto e falou assim, que Deus me abençoou. Eu falei, como é que você pagou? Eu dei uma entrada e dei 2 cheques, né? Depois de 2 cheques, aí voltaram o cheque e a moto foi embora. É assim. A gente coloca Deus no nosso rolo e Deus tem que pagar. E Ele paga mesmo. Só que no tempo dEle. E precisa vir o quê? Sobre nós o quê? O arrependimento, a angústia, passar vergonha, sabe? Saldo de salário 2.600, despesa 2.006, sobra 12,50, sobra 12,50, irmã, sobra 12,50 para você fazer a unha do dedinho da mão, de uma mão, é isso aí, ó. Irmãos, é cálculo, não funciona, mas Deus é Deus dos milagres, você não está falando desde o começo? Sim, e o maior milagre é quebrar a gente, é destronar a gente, é desconstruir esses valores depauperados, tradução embaixo, não tem, né? Valores frustrados e frustrantes, valores introduzidos na nossa mente lógica. O que vai acontecer? Bom, como guardar, poupar e investir, se não tenho disciplina? Porque a primeira coisa é falar, mas não consigo. Aplica a disciplina ao teu coração e os teus ouvidos e a palavra do conhecimento. Aplica a disciplina. Aplicar a disciplina. Nós vamos ser disciplinados pelo Senhor. Irmão, Ele ama e Ele disciplina. Ele castiga, Ele disciplina. Eu tenho um áudio chamado assim, Deus está te provando? Deus está nos amando. Deus não está provando não, Ele sabe que a gente é pó. Mas Ele precisa nos disciplinar, porque nós somos teimosos. Somos resistentes, sabe? Aplica o teu coração à disciplina e os teus ouvidos à palavra de conhecimento, irmãos. Precisamos ter os ouvidos abertos para a palavra de conhecimento que vem do Senhor, porque o conhecimento do Senhor não muda. Por que eles atacaram as torres? Porque lá tinha o dinheiro do judeu. Entre outras coisas, é para ofender a soberania americana, a opulência americana, mas o dinheiro dos judeus estavam lá, era a segunda tentativa, porque o judeu não deve nada para ninguém, ele aprendeu o princípio, ele não crê no Senhor, mas ele aprendeu o princípio de não dever nada para ninguém. Aprender a poupar. Eu tenho mais um texto para encerrar essa parte. Depois quero contar um testemunho. Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Irmãos, nós que cremos que somos regenerados, nós fomos crucificados em Cristo. Crucificados em Cristo, para que as nossas paixões e desejos sejam exterminados. Que nós, quer tenhamos pouco, que tenhamos muito, vivamos para a glória de Deus. O nosso Deus não é um Deus de penúria, não é um Deus miserável, é um Deus amoroso e precisa nos tratar. Nenhum arquiteto e engenheiro vai colocar um prédio, a não ser que ele seja um criminoso, como acontece. Mas um arquiteto e um engenheiro que são conscientes, são honestos, eles nunca vão colocar um edifício de 10 andares em cima de uma base podre, como o Naia colocou jornal no meio da estrutura daquele palace no rio que caiu. Colocou jornal no meio onde tinha que ser concreto e ferro. O arquiteto do universo, que é o Pai, ele nunca vai nos dar uma condição financeira tranquila se ele não tratar a nossa base. Nós vamos ser tratados na base. Ser desarraigados do mundo, viver de cabeça para o alto. Nossa cabeça precisa estar lá, nossa raiz não pode estar no que nós aprendemos, no que nós fomos instruídos.
Aqueles que são de Cristo aqui, saiba que o Senhor crucificou as nossas paixões, para que nós vivamos contentes em toda e qualquer situação. Quero encerrar com esse exemplo maravilhoso. Fui pregar certa vez numa igreja presbiteriana. Após falar sobre esse assunto, aquele moço me procurou, um moço alto, e disse assim: irmão, eu quero falar uma coisa para você. Esta semana eu praticamente fechei um financiamento e eu quero dizer para você o que eu faço agora. Eu falei: irmão, a porta da misericórdia está sempre aberta para o aflito. A sua esposa esteve aqui? Ele falou: sim. Então você chegue na sua casa e você se ajoelhe e você clame misericórdia com a sua esposa, porque você já viu que você vai entrar no laço do passarinheiro. Tá bem. Por sinal, ele chegou em mim e falou assim: por que o senhor não veio semana passada aqui? Eu falei: na verdade eu tive muitos compromissos, que eu vou pregar longe, às vezes vou em Tamarana, vou em Califórnia, e eu não tenho tempo de aceitar todos os convites, né? Eu falei: mas por quê? Aí ele contou a história e deu nisso. Anos depois, aquela esposa dele foi minha professora de inglês, e ela nunca tratou do assunto na aula, porque também se ela falasse inglês eu não ia entender nada. Um dia, no shopping Catuaí, eu encontrei a minha professora, já não era minha professora mais, e eu vi que o rapaz era o marido dela. Aí eu descobri que era o casal que veio conversar comigo. E aí cumprimentei: tudo bem, aquela conversa, tudo bem, como é que você está? O outro responde: como é que você está? E ninguém fala como é que você está, né? Ou às vezes fala bem ou não fala nada, né? Quem está devendo nunca pode falar que está bem, porque está mal pra caramba mesmo, né? E fala isso para o Senhor só, Ele que resolve o nosso problema, os outros não tem nada a ver com a nossa vida. Aí, naquela semana, ela nem é professora ainda, e naquela semana, no intervalo, ela veio falar comigo, falou assim: irmão, você não sabe o que Deus fez depois daquela conversa que você teve com meu marido? Nós fomos em casa pedindo misericórdia. Quando nós fomos fechar o contrato, o agente financeiro, lembra da pegadinha? Ele falou assim: olha, aquele juro de 3,5 agora é 4,5. 1%, irmãos, em 30 anos não dá quase nada, né? Não dá quase nada. Vocês viram aqui as contas, né? 1%. Então, já está sabendo que o passarinho já estava dentro da gaiola, só faltava fechar a portinha, ele aumentou 1%. Ele disse assim: não, mas aí não. E o camarada é contador, hein? O cara mexe com números, não significa nada também, muitas vezes. Aí ele falou assim: não, mas aí não. Ué, mas era 3,5, agora é 4,5? Vai dar muito dinheiro, né? Que ele já tinha aprendido um pouquinho, né? Vai dar muito dinheiro. Nós não vamos fazer, não. Saíram do negócio. Como eles precisavam de um lugar para morar, eles alugaram um lugar. Foram morar no apartamento. E ouviram a palavra e começaram a guardar. Aí venderam a garrucha, venderam o passarinho e começaram a guardar o dinheirinho, economizando os dois juntos ali, porque, olha, é uma maravilha quando os dois trabalham junto, viu? É uma maravilha. É isso que Deus casou você com sua mulher, viu? Sabia disso? Uma novidade agora. É para isso vocês andar juntos, porque andarão dois juntos se não tiver entre eles acordo? Andarão? Não vão andar. Então, os dois trabalhando junto, dependendo do Senhor, pedindo misericórdia para suprimir os desejos, as concupiscências do engano. Tá. Aí aconteceu uma coisa que só vem do alto. Aquele dono do imóvel morava em São Paulo e pôs o imóvel para vender. E nesse período, não sei quanto tempo, eles estavam guardando dinheiro. E ela disse assim que o camarada parece que não sabia quanto valia. Você vê com a coisa de Deus? É o segundo caso que eu conheço, um camarada que mora até hoje. Ele falou assim: o dono do imóvel que ele mora, esse outro caso, ele diz assim, quando o dono do imóvel encontrava ele falava assim: Daniel, eu não sei por que eu vendi aquele imóvel até hoje para você naquele preço. Sabe por que ele vendeu? Porque Deus fez o cara vender, um cara milionário vendeu um imóvel, Sovina, Munheca de Samambaia, vendeu um imóvel barato para o Daniel, porque era uma coisa de Deus, e aquele homem vendeu aquele imóvel para aquele casal, um preço abaixo, e eles pagaram o imóvel. Que coisa estúpida, que coisa inacreditável para a mente lógica.
estavam morando no que é deles. Irmãos, o que Deus fez? Livrou-os do financiamento, levou-os para o lugar que eles iam morar, porque no escrito já estava lá que aquele era o lugar deles. Olha que bênção! Agora, isto está à disposição de quem? Coração contrito, coração arrependido. Por isso que o começo é arrependimento. Sem arrependimento não tem mudança. Se nós pensarmos, dá para tocar mais um mês, não dá para tocar mais um mês. Aquele que foi tratado de finanças em 3 anos, ele tinha uma empresa, eu falei assim, fecha a empresa, cada mês é mais buraco. Aí ele encontrou um pastor, daqueles pastor que tudo possa naquele que fortalece. Não, irmão, Deus deu isso para você. Persevera, porque o texto fala persevera. Olha o texto da Bíblia, persevera. Persevera, né? Vocês já foram enganados por pastores? Já foi? É isso, é o engano. Usa a Bíblia, engana você. Persevera, irmão, e nós vamos lá fazer uma oração forte. E aí já levou um para a oração forte, né? Certo? Já teve uma porcentagem da oração forte, porque aí o cara se sente tão, né, oprimido por o camarada ter saído da casa dele lá, fazer uma oração forte e continuou com o negócio. Aí eu encontrei ele e falei assim, ué, mas você não fechou? Não, porque aí eu encontrei e tal, então, mas agora eu vou fechar, então fechou. Resistente, tá? Então o que Deus fez na vida desse casal? Levou-os para o lugar que eles iam morar, porque ele já sabia o que ia acontecer, porque o coração dele estava tratado. Irmãos, você tem que sentar, você tem que calcular, você tem que fazer conta, você tem que usar o conhecimento, a cabeça que Deus te deu, mas o principal, você precisa chegar ao arrependimento, e isso precisa de revelação, não é informação, a despeito que temos que ter informação, precisamos de revelação, revelação de quem eu sou. Por que eu faço isso, Senhor? Por que eu sou resistente? Havendo arrependimento, havendo coração contrito, a graça opera. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. A Bíblia diz isto. E diz mais, Ele sempre nos conduz em triunfo. Esse é o triunfo que Deus quer nos dar. Não num triunfalismo tolo, usando Bíblia, mas de um Deus misericordioso, que nos ama e quer que sejamos realmente vitoriosos, para que a glória seja dele. Mas como que você conseguiu ter equilíbrio financeiro? Eu fiz muitas contas, eu fiz muita oração. Está errado. Como que você conseguiu o equilíbrio financeiro? A história é longa. Eu era um tolo, e o Senhor, por sua misericórdia, mostrou toda a minha tolice, e me deu um coração contrito, e a glória dele. Eu tive que fazer conta, eu tive que, em nome de Jesus, ter suprimido os meus desejos, mas o Senhor é que fez isto. Esse é o dedo de Deus, como a palavra fala, e o dedo de Deus é maravilhoso, que é seguido um Deus que tem um dedo, e tem um corpo, e tem um coração amoroso conosco. Que a graça opere na vida de cada um, mostrando quem somos, e quem o Senhor quer nos fazer, através do seu sacrifício naquela cruz. Amém.